Ana, o que que acontece? Ela é esposa de Eucana e ela não consegue ter filhos. E a outra esposa de Eucana, a Penina, tem vários filhos. E o que que acontece? Essa esposa, ela começa a zombar, a fazer pouco caso da Ana, e a Ana não consegue. E assim, a gente precisa entender que no contexto daquela época, não ter filhos era um motivo de extrema vergonha. De extrema vergonha. Então, Ana, ela está realmente assim desolada da vida, porque ela não consegue gerar filhos. E aí você imagina, eu fico pensando aqui comigo. Se eu tivesse o meu marido e tivesse que dividir o meu marido com outra mulher, pra mim isso já é inconcebível. Pra mim isso já não tem mínimo cabimento. E ainda por cima essa mulher ficava zombando de mim, porque eu não consigo dar filhos para o meu marido. E aí, o que o texto diz? Por mais que Ana fosse estéril e não conseguisse dar filhos para Eucana, quem Eucana amava era Ana. Ele alimentava a Ana com uma porção maior de comida, e ele fica chateado ali nos textos, porque Ana chora, Ana fica lamentando ali que ela quer um filho, ele fala, mas eu não sou melhor do que 10 filhos? Então é neste contexto que nós temos, tá? Aí, vamos lá. Samuel, ele é uma peça fundamental na narrativa bíblica. Ele é fundamental. Então, para Samuel nascer, nós entendemos que ele nasce de uma dor. Sempre que a Bíblia nos traz um ventre estéril, nós sabemos que dali vai sair algo poderoso, ok? Vai sair um homem que Deus vai usar de uma maneira extraordinária. Então, a dor de Ana, a esterilidade de Ana, este processo que Ana passou de secura, né? Você não conseguir ter filho, é uma terra seca. Foi o terreno que Deus usou para trazer Samuel. Então vamos lá, ó. Ana, ela era estéril. Além de ter a dor da esterilidade no contexto da época, que era muito pior do que hoje, ela ainda tinha uma inimiga dentro de casa que zombava dela e esfregava os filhos na cara dela. E aí Ana começou a entrar em desespero. Só que o que acontece? Uma mistura de dor, incapacidade e humilhação. Quem aqui já viveu esta mistura? Dor, capacidade, humilhação e vergonha. Uma situação na qual você não tem controle, não tem nada do que Ana podia fazer. Na época não tinha meios de você procurar um médico, fazer uns exames, não tinha. Ela só podia confiar na provisão de Deus. Aí, o que diferencia muitas pessoas neste momento? O próximo passo. Nesse caso, o que Ana faz? Ela não briga de volta com a Penina, ela não desiste, ela não se rende, ela não endurece o seu coração. Ana, ela vai para o lugar certo, ela vai para os pés do Senhor. E aí, a palavra diz que ela vai para o templo e começa a chorar e começa a fazer uma oração entregando tudo que ela tem ali para Deus. E aí é engraçado que ali o sacerdote, ele chega e acha que ela tá bêbada. Porque, tipo, ela tá ali, a palavra diz que ela fala e não sai voz alguma, ou seja, ela tá orando e chorando ali, e aí ele chega e fala assim, mulher, para de se embebedar com vinho. E ela fala, não, eu só tô me derramando aqui para o Senhor, estou fazendo o meu voto, pedindo para Deus atender o meu pedido. Deus atender o meu pedido. E o que eu entendo? O que eu entendo deste texto? Deus precisou preparar o coração de Ana, preparar esta mulher, este terreno fértil que iria vir o Samuel, para depois trazer a promessa, para depois trazer Samuel. Então, isso me mexe bastante comigo, porque eu percebo que as coisas mais lindas, as coisas que Deus mais vai usar, os maiores propósitos de Deus, nascem da nossa dor e da nossa quebra. Por quê? Vamos supor que Ana tivesse um filho ali normal, igual todas as outras mulheres. Ela não ia ter feito algo que ela fez diante desta dor, que é um voto ao Senhor. O Senhor precisava de um profeta totalmente alinhado. O Senhor precisava de um homem irrepreensível. O Senhor precisava levantar um homem que ele iria ser boca de Deus durante muitos anos ali. Samuel, ele era um profeta de que onde ele chegava as pessoas temiam a chegada dele, de tão usado por Deus que este homem era. Então este homem, ele não podia vir de qualquer lugar.
Então, presta atenção, o preço que Ana teve que pagar para gerar Samuel não é o mesmo preço que uma mulher tem que pagar para gerar normalmente ali, simplesmente na concepção cotidiana ali, você faz sexo, engravida e tem filho. Não, Ana precisou ser moldada. E aí, a dor de Ana faz ela se prostrar, ou seja, o fato de Ana não brigar, não endurecer o coração, não se voltar contra Deus, contou ponto a favor dela. Outro fato que contou o ponto a favor dela, ela se derramou, ela se humilhou, ela entregou tudo para Deus. Mas olha o que ela faz. Ela chega e fala assim para Deus: eu estou te pedindo este filho, tenha misericórdia de mim, lembra-se de mim. E eu faço um acordo com o Senhor, eu faço um voto com o Senhor de que eu vou devolver este filho para o Senhor. E este filho vai servir o Senhor aqui. Ou seja, Ana, ela quer o filho, mas ela já está com a intenção de devolver o filho para Deus, ou seja, ela não vai criar esse filho. Ela já entendeu que este voto vai fazer com que o Senhor possa se lembrar dela. E outra coisa importante, este menino, ele já vai estar consagrado desde o ventre a Deus. E isso é extremamente importante. Eu não tenho filhos ainda, mas eu já consagro os meus filhos antes deles virem a mim para Deus. Eu já falo, eles são seus. Eles já são. Já são. O Senhor nos empresta os nossos filhos. O Senhor nos empresta os nossos filhos para que a gente cuide deles, mas eles são do Senhor. Nós somos pessoas que somos de Deus e Deus nos entregou para os nossos pais, confiando as nossas vidas aos nossos pais, mas nós somos do Senhor. Então, cara, reconhecer isso. E aí, Ana, ela faz algo lindo e que Deus, ele admira e Deus está em toda a palavra. Ana, ela transforma a dor dela em entrega. Presta atenção. Ana pega a dor dela e transforma em entrega. Vamos lá. Nós temos nossas dores, nossas aflições, nós temos as nossas limitações, as nossas frustrações. A questão é o que diferencia um do outro, porque todos nós teremos. No caso de Ana, era a infertilidade, era a humilhação, era a vergonha, era a incapacidade. Ela pegou toda essa dor e transformou numa entrega. Ela fala assim, ó, então, eu vou fazer desta dor uma entrega a Deus. Então, é importante isso porque quando nós lidamos com as nossas dores e as nossas aflições, nós podemos decidir fazer delas rancor, fazer delas ódio, fazer delas um sentimento de desistência da vida, das coisas. Nós podemos focar somente naquela dor, mas nós esquecemos que a habilidade de Deus, nós esquecemos que a forma de Deus operar é transformar a dor, a vergonha, o mal em coisas boas. A habilidade de Deus é pegar o que a gente fez com as nossas vidas, é pegar a nossa queda, que foi a nossa escolha, e transformar a favor do propósito dele. E qual que é o maior exemplo disso? Jesus. Gente, vocês querem maldade maior e vergonha maior do que o próprio Deus ser morto daquela maneira? Na pior circunstância da época, porque quem ia para a cruz era considerado o pior dos malditos. Presta atenção. A habilidade de Deus de trazer algo maravilhoso de uma dor é testificada naquele que nos salvou. A maior vergonha, a maior dor do mundo, que foi ele carregar todo o pecado do mundo nele, que foi ele levar tudo sobre ele, foi ele se tornar maldito por nós, a ponto dele pagar o preço de todos os pecados dos mais asquerosos que existiram e vão existir, se transformou no motivo da nossa salvação e da maior prova de amor que Deus fez por nós. Então, vamos lá. Parece ser terrível esta vida sofrida e parece ser algo que não é lógico para nosso entendimento, Deus pegar as nossas dores e nos transformar e usar as nossas dores para curar outras pessoas, ou usar as nossas dores para nos tornar melhores, para nos tornar mais humildes, para nos tornar mais parecidos com Ele.
Mas esta é importante a gente entender que esta é um momento. Esta é uma circunstância em que Deus está operando desta maneira neste momento, enquanto nós ainda estamos no meio do plano. Este não é o plano eterno. E uma coisa importante, nós entendermos que o próprio Deus se submeteu a este processo. Quando você entende o dano da queda da humanidade e o dos nossos sofrimentos, as nossas aflições que não têm fim, e entende que o próprio Deus se colocou nessa situação e transformou o dano, o caos, a maldade, a crueldade e a morte e a vergonha, todas as origens do pecado ali estavam condensadas em Cristo e transformou na maior prova de amor que existe da existência e transformou na nossa salvação e transformou no nosso resgate, você entende que a forma em que a gente olha para as nossas dores e as nossas aflições muda totalmente de configuração? Então, sempre que você tiver, e assim, eu passo por dores constantes, não tem como, os seres humanos sofrem, a sua dor pode ser maior que a do outro, mas o nosso estado é de sofrimento. Nós temos momentos de alegria, nós temos momentos de conquista, nós temos momentos que são bons, mas, vamos combinar? A gente mais sofre. Então, pegue este panorama completo e assim como nós estamos lendo na história de Ana, transforme a sua dor em propósito, em chamado, em cura. Transforme a sua dor em um propósito, um chamado, em cura. Por quê? Porque este é o modus operandi de Deus. Porque a promessa é que a dor vai acabar, que o sofrimento vai acabar, que a maldade vai ser aniquilada, ok? Então, cara, Ana, desesperada, ela já tava assim, pra ela se derramar daquele jeito pra Deus é porque, cara, ela já tinha suportado no limite. É aquele momento em que você chega pra Deus e fala, Deus, não dou conta mais. É aonde você acabou, a força do teu braço não tem mais o que fazer. E muitas vezes, Deus espera a gente chegar neste ponto para se derramar aos pés dele. E aí, neste caso, Ana recebeu o filho. Mas às vezes Deus não vai nos dar o que nós queremos. Mas Deus vai transformar esta dor em algo muito melhor do que a gente imaginava. E esse processo de esmagar, Ana derramou ela ali. Esse processo de esmagar a gente até sair o último suquinho de óleo da gente, né? Deus não dá o que a gente quer, Deus não faz do nosso jeito, Deus não faz. Gente, se tem uma coisa que a gente é engano, é achar que Deus vai fazer do jeito que a gente quer, o jeito que a gente quer não funciona, o jeito que a gente quer não está debaixo do propósito de Deus, o jeito que a gente quer, e a nossa visão é limitada, Deus olha a eternidade, Deus olha um plano eterno, Deus olha Deus nos vê no passado, no presente e no futuro. Deus já nos vê nos braços dele, lá no fim, na glória. Deus vê os caminhos que a gente vai cruzar. Deus sabe de todas as coisas. Então, assim, cara, quando Deus tá espremendo a gente, e eu imagino Ana nesse templo, e eu imagino o desespero dela, a palavra diz que ela não comia. Ela tava num estado depressivo, Ana. Porque das duas, uma, pra ela não estar comendo mais nada, não comia, não bebia, ou ela estava fazendo um jejum rigoroso, ou ela estava depressiva. Eu acredito que ela estava com uma depressão ali. Aí olha que engraçado, depois que ela faz esse voto pra Deus e ela entrega tudo pra Deus e, cara, ela entrega o filho. O filho que ela tá desesperada pra ter, ela entrega pra Deus. Aí, Deus responde. Aí a palavra diz que Deus se lembra dela. E aí vem Samuel. Cara, aí a Ana tem Samuel. Aí ela amamenta Samuel. Cuida dele. E aí, a hora que ele desmama, ela vai lá e entrega ele no templo. Cara, tipo assim, ela cumpriu o voto dela. Só que eu imagino que o ambiente profético em que isso estava acontecendo, não tem como. Por quê? Nós temos, quando Deus se move com propósitos nas nossas vidas, quando Deus tem
chamado, quando Deus levanta a gente tem uma atmosfera em volta de nós, da nossa casa. A gente tem uma atmosfera de as pessoas que estão conectadas com Deus perceber você. Então você imagina, eu tipo assim, acho que Ana tinha total consciência do peso que aquele menino carregava. Eu acho que Ana tinha total consciência de quem seria, não assim, mas assim, de quem seria Samuel, assim, em como aquele menino tinha unção, em como aquele menino ia ser usado por Deus. Aí, o que nós entendemos? Essa atmosfera de propósito, de unção, de Deus derramar, de Deus escolher, ela é o que nos move. E muitos de nós não entendemos que se você tem essa atmosfera, se você sente que Deus derramou algo sobre você, não deixe de entregar o que Deus está te pedindo. Porque, cara, de verdade, depois que Ana fez o voto e recebeu o filho, imagina a dificuldade desta mãe de entregar o filho dela para os sacerdotes cuidar do templo. Presta atenção, Ana não podia visitar Samuel todo dia. Eles iam uma vez ao ano no templo sacrificar. A palavra diz que ela fazia as roupinhas dele e quando ia uma vez no ano sacrificar, ela via ele. Uma vez no ano. Imagina você cuida do teu bebezinho, você amamenta e você entrega no templo e uma vez por ano você vai ver ele. Então é o peso da promessa, é o peso da aliança, é o peso do voto que a gente faz com Deus, o peso do voto que a gente faz com Deus quando a gente aceita Ele como Salvador. É o peso do voto que a gente faz com Deus quando a gente aceita agora viver a partir dele. É o peso que a gente faz com Deus de dizer e ser, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Este é o peso. É você saber que existe algo sobre a sua vida que envolve, talvez, famílias, cidades, nações, não tem como saber. Só que se Ana não tivesse feito voto, se Ana não tivesse se derramado para Deus, se Ana não tivesse sido forjada por Deus, e se Ana não estivesse entregado Samuel naquele tempo, cara, nós não teríamos hoje estes dois livros na Bíblia, 1º e 2º Samuel. E não teríamos este profeta extremamente usado por Deus, em que a gente olha e fala, cara, esse homem aqui não era normal, não. Esse homem aqui, Deus, olha, esse tinha unção. Aí, beleza. Então, Ana entrega Samuel no templo. Cara, me dói só de pensar. Eu não tenho filho. Mas você que é pai e mãe. Eu não consigo adotar um cachorrinho e imaginar entregar um cachorrinho pra alguém. Imagina um filho. Aí, Ana faz um cântico. Ela faz um cântico e celebra. E ela fala todos os atributos de Deus. Nesse cântico, ela sempre fala sobre Deus, sobre o que Deus fez, sobre Deus responder às orações, sobre Deus levantar os humildes, sobre Deus derrubar os soberbos e os pecadores, sobre Deus ser um Deus que muda histórias. Aí você entende, é tudo sobre Ele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E aí eu tô falando desde o começo da semana sobre sermos os protagonistas humanos da história de um Deus que é o protagonista de tudo. Presta atenção. Existe um Deus que é o protagonista de tudo. Ele, dele, por Ele são todas as coisas. Eu e você existimos dele, por Ele e para Ele. Eu e você existimos a partir dele, através dele, por Ele e para Ele. Nós, querendo ou não, esta é uma realidade. Então, você pode escolher ser realmente um protagonista nessa história. Ou você pode seguir os seus caminhos, mas pagar o preço de não entender que você veio dele, por ele e para ele. E que escolher o nosso próprio caminho é um erro na jornada. É um atalho que leva para a morte. Qual que é o caminho que nós somos criados para seguir? Dele, por ele, para ele. Eu vim a partir dele, eu existo por causa dele e eu existo para servi-lo e para relacionar-me com ele. Foi para isso que nós somos criados.
Seguir o meu destino, fazer uma conversão deste caminho, ir escolher de mim, para mim e por mim, é um erro que leva à morte. É exatamente este o problema. Nós trocamos dele por ele para ele e vamos para de mim, por mim, para mim. De mim, por mim e para mim eu escolho todas as coisas. Então, a troca é, eu paro de escolher eu e falo ele. Não é o que eu quero, é o que ele quer. Não é o que eu tenho que fazer, é o que ele quer que eu faça. Não é o que eu sonho, o que Deus sonha. Entendeu? Então, presta atenção. Temos que mudar esta questão dentro da nossa mente. E Ana entendeu isso. Ana entendeu isso e nós vamos ver que Samuel entendeu isso, tá? Samuel, ele assumiu a sua posição de protagonista da história. Um grande profeta de Deus, tá? Aí Ana celebra e Samuel cresce. Aí agora a gente vai acompanhar Samuel, tá? Então Ana a gente fechou aqui, tá? Agora a gente vai ir mais para ali na parte de 1 Samuel capítulo 2, tá bom? Eu fiz um resumo aqui pra gente acompanhar. Samuel cresce e ali ele é quem ensina Samuel, quem treina Samuel é o sacerdote Eli. E ele tem 2 filhos que também são sacerdotes, que chama Ofni e Finéias. Aí presta atenção, esses 2 filhos estão corrompidos. Ou seja, eles são sacerdotes, filhos de um sacerdote que ele não tem nada contra ele aqui, ensina o seu comportamento na sua conduta, mas eles estão corrompidos. Eles, pelo que eu entendi, eles roubam ali as ofertas, eles comem da carne dos sacrifícios. Quem aqui já viu isso? Será que isso só acontecia na época do Antigo Testamento? Dos sacerdotes, dos líderes? Dar uma passada de mão nas coisas? Não. Continua acontecendo e escancaradamente. Então, neste caso, nós tínhamos 2 sacerdotes corrompidos. E ele passa pano pros filhos. Ele não denuncia os filhos. Ele tipo, sabe, ele esconde. Quem aqui já viu isso? Tem o líder, aí os filhos, tá tudo errado, mas continua nas posições em que não deveria estar, ninguém aponta, ninguém denuncia, tá todo mundo vendo que tá tudo errado e ninguém fala nada. Isso aqui é um problema. Isso aqui é um problema, porque ele não corrige os seus filhos. E quando ele vai corrigir, os filhos dele não dá nem aí pra ele. E em contraste, nós temos Samuel crescendo e adquirindo cada vez mais a graça de Deus. Samuel, ele sempre foi do agrado de Deus. O comportamento de Samuel aqui, pelo que a Bíblia relata, é impecável diante do Senhor, tá? Então, os filhos do sacerdote que lideram Samuel, eles corrompem o sacerdócio, abusam das ofertas e vivem completamente sem temor a Deus. E Eli sabe, mas não faz nada. Presta atenção. Não passe pano para quem está fazendo coisa errada. Assuma o preço de corrigir, de punir e de expor. Tenha discernimento. Neste caso é filho. Neste caso, e nós vamos ver que Eli é cobrado e não é fácil o que vai acontecer com ele. A lição nessa questão, vamos pegar aqui e fechar em Eli e seus filhos. O que o texto nos alerta? A omissão também é pecado. E a omissão também destrói famílias e chamados. Tá? Por quê? Deus declara juízo sobre a família toda de Eli. E olha que forte. Existia um decreto de Deus para que a família de Eli fosse próspera, para que os descendentes de Eli ficassem ali no sacerdócio. Tinha um decreto de Deus ali para que eles tivessem sucesso. E aí Deus fala assim, porque houve uma honra para o homem acima do que para Deus, então acabou, vocês não vão mais. Ele fala assim, vocês não vão nem chegar mais à velhice. E se você e seus descendentes chegarem à velhice, é para sofrer. É isso que Deus fala. Olha o juízo de Deus. E ele fala assim, e então eu vou levantar um sacerdote que realmente vai ser alinhado comigo. Então, olha a situação de Eli. Eli, ele estava bem intencionado, mas ele não conseguiu corrigir os filhos. Foi omisso. A família inteira afundou. E enquanto isso, ele estava liderando o sacerdote que Deus levantou, o profeta que Deus levantou agora, para ser o bambambam da história. E ali ele tem uma posição extremamente... É assim, ele assume. Porque quando Deus fala a primeira vez com Samuel,
É para pôr juízo em cima de Eli. Presta atenção nisso, ó. Vamos continuar aqui, ó. Então presta atenção, Samuel tá ali no meio. Tá meio bagunçada ali a situação e Samuel tá ali. Samuel cresce certinho, tá? Aí nós temos o chamado de Samuel, que é quando Deus começa a falar com Samuel. Então Samuel tá ali jovem ainda, servindo no templo, todo mundo adora ele é um cara sensacional. E de repente Deus começa a chamar Samuel. Samuel tá dormindo e ele começa a ouvir alguém chamar. Aí a palavra fala que Samuel não conhecia a voz de Deus. Samuel não tinha ainda falado com o Senhor. Aí ele acha que por 2 vezes é Eli que tá chamando ele. Então, tipo assim, vamos supor, você tá dormindo. Aí você começa a ouvir alguém chamar o teu nome. Aí você vai no quarto da tua mãe e fala, o que é, mãe? O que é, pai? Ele fala, tá doido, menino? Vai dormir? Mas é Deus falando com você. É Deus te chamando. Aí na 3ª vez ele fala, Samuel, acho que é Deus que tá falando com você. Da próxima vez que Deus te chamar, fala que você tá ali, que você tá ouvindo. Aí olha o que Deus faz. Gente, Samuel tá ali, novinho, tadinho. Ali, tudo bonitinho, aprendendo. Aí Deus chama ele. A primeira profecia que Deus entrega para Samuel é para confirmar o juízo da família de Eli. E que vai todo mundo morrer e que vai lascar com a vida de todo mundo. Cara, e é engraçado porque, gente, as profecias, elas é tudo assim. As profecias é tudo de juízo. O que nós tá vendo hoje não tem cabimento. Hoje as profecias é só bênção. Gente, a primeira profecia que Samuel recebeu foi para falar pro outro que Deus ia acabar com a vida dele. E com dos filhos. Aí Samuel, imagina, tadinho. Aí diz que ele dorme ali e fica com muito medo. Porque o medo dele era falar pra Eli e Eli fazer alguma coisa com ele. Por quê? Imagina alguém chega e fala assim, imagina alguém chegar em você e falar assim, assim te diz o Senhor, que por causa disso que você fez, tua família vai passar por isso, você vai se lascar todo. Você vai fazer o quê? Tá repreendido, você vai brigar, você vai xingar, você vai falar que não é. Não é? Mas as profecias era tudo juízo. As profecias era arrependa-se ou você vai se lascar inteiro lá na frente. As profecias era, já que você não se arrependeu, você vai morrer. Era isso as profecias. Eu não sei o que virou hoje que não tá desse jeito. Aí eles acordam. E aí ele fala assim, Samuel, vem cá. O que Deus falou? E você não me esconde nada. E aí ele dá uma pressionada ali, fala, você não vai me esconder nada, que aí ele já manda juízo pra Samuel. Você que me esconde o que Deus te falou, que aí você vai ver que o negócio vai ficar feio pro teu lado. Aí Samuel entrega o juízo de Deus sobre a família de Eli. Aí Eli, provavelmente, já estava com todo o discernimento pronto. Ele sabia que os filhos dele não tinha jeito. Ele sabia que a família dele já estava perdida. E ele sabia que ele estava tomando conta do profeta de Deus que Deus tinha levantado. E aí ele fala assim, amém. Se é assim que Deus vai fazer, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. E ali ele aceita o destino dele e da família, aceita o juízo de Deus e ele assume o papel de continuar cuidando do profeta que o Senhor levantou, tá? Aqui, gente, eu tô fazendo um resumo, então eu tô lembrando do texto, tá? E tô usando um resuminho aqui, tá bom? Se tiver alguma coisinha ou outra que eu tô conjecturando, que eu tô usando ali pra gente conseguir dar mais entendimento, tá bom? Mas depois vocês vão pro texto, tá? Busquem no texto. Mas é isso que aconteceu, tá bom? Aí, vamos lá. Vamos falar de chamado de Deus? Vamos lá, vem aqui, conversa comigo. Chamado de Deus. Cara, olha para Samuel, olha para Paulo, olha para Jesus, olha para esses homens e vê se é fácil. Vê se chamado de Deus é um morango. Vê se chamado de Deus vai ser você ficar ali só no... Cara, não. Chamado de Deus aqui só no cenário de Samuel. Nós podemos pegar qualquer outro homem da Bíblia levantado por Deus. É desconforto, é confronto, é responsabilidade, é perigo. Ser chamado por Deus não é que você vai ter um morango de vida. Pelo total oposto. Chamado de Deus na Bíblia e até os dias de hoje envolve uma responsabilidade muito acima da maioria das pessoas. Um desconforto constante. Perigo real. Neste caso, perigo real. No nosso caso, perigo é a nossa reputação. O perigo é as pessoas nos julgarem. O perigo é cancelamento. O perigo é o mundo espiritual a querer acabar com você porque você foi o escolhido e um chamado de Deus.
E chamado de Deus é exortação. Ao mesmo tempo que você liberta, que você cura, que você ama, que você faz um monte de coisa, você tem que levantar e exortar. Você tem que apontar o dedo e falar o que está errado. E primeiro, você tem que aceitar a repreensão de Deus na sua vida. Por quê? Quando a palavra diz, não aponte o cisco no olho do outro enquanto tem uma trave na tua, não é para você não apontar, é para que você primeiro cuide da tua trave. A hora que você cuidou da tua trave, que você tratou isso, que você reconheceu, aí você vai lá e fala, ó, querido, tem um cisco aí no teu olho. Vamos tirar? Porque a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Aí, mas a hora que você chega no espelho, você vê que a trave que estava no teu, você arrumou. É igual a pessoa ela querer exortar a outra porque tá fazendo corrupção e ela ser uma corrupta. Entendeu? Não, não é para nós não falar. É para falar. Mas é para que primeiro a gente se analise e se corrija. O problema é a hipocrisia. A hipocrisia da gente querer arrumar o outro sem arrumar a gente. Ok? Então não é confortável. O que acontece? Quando a gente pega Samuel e olha a jornada dele, ele correu risco o tempo inteiro. Imagina Samuel tinha levantado Saul e depois tem que ir lá e ungir Davi. O rei já estava todo ali, já estava tudo certo, o cara já estava ali cheio dos exércitos, o cara já era poderoso. Aí Samuel, Deus manda ele lá ungir um pastorzinho, num cantinho ali, nada a ver, um menininho, magrelinho, mirradinho. E Samuel, onde ele ia, os olhos estavam todos nele. Saul, é gente querendo cortar o pescoço dele o tempo inteiro. É risco, é desconforto, é arriscar a nossa vida por Deus mesmo. E no ponto em que, por mais que a gente esteja agora num momento tranquilo, num país laico, em que professar a nossa fé não nos causa risco de vida, nós não podemos descartar a possibilidade de um dia ser. Nós não podemos descartar o fato de que em alguns lugares é. Gente, se pra gente é difícil passar pelas lutas diárias, pelas pessoas criticando a gente porque a gente tá servindo a Deus, igual eu sou muito criticada, né? As pessoas acham que eu não bato bem da cabeça, tá? Mas esses são os meus problemas, e aí eu olho pro pessoal em países agora em que o evangelho ser pregado faz as pessoas correrem risco de vida real, tortura, e elas continuam. Elas se colocam em lugares extremamente perigosos para levar a palavra. Então, seguir a Deus, ser chamado por Deus, não é fácil. É você entrar por uma guerra, não só no campo espiritual, mas muitas vezes numa guerra no âmbito material. É uma guerra que você trava com você mesmo, é uma guerra que você trava contra as principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, e é uma guerra que você trava contra o mundo. Se você não tiver muita consciência de que você tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é dono de todas as coisas, de todo o poder ao seu lado, e que as aflições são leves e momentâneas, neste momento, comparadas à glória e à recompensa que há de vir, você não sustenta.